Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um GPEncast, um raio-x da história. Meu nome é Beatriz e eu sou aluna da Uniderp de Medicina do 8º semestre. Meu nome é Rafaela e eu tô no 8º semestre. Hoje a nossa convidada é a doutora Laura Torres. Ela é médica emergencista e atual coordenadora do módulo de emergências aqui da Uniderp e também está como preceptora na Habilidades Médicas. E aí, para começar, a gente vai pedir para a senhora se apresentar. De praxe. E aí, pessoal, meu nome é Laura, então, como elas falaram, eu sou formada pela Universidade Federal do Mato Grosso, campus de Sinop. Eu sou da primeira turma lá, então foi uma das coisas que mais influenciou minha formação, porque a gente batalhou, brigou por tudo, assim. A gente fundou a Atlética, fundou o Centro Acadêmico, foi uma luta bastante lá no Nortão do Mato Grosso. E depois eu voltei para cá, eu sou campograndense, fui fazer a faculdade, voltei para cá e fiz residência de emergência aqui, né? Então, emergência, para quem não sabe, é acesso direto. Então, eu já entrei, logo de formada, meu primeiro plantão foi dentro da residência na Sala Vermelha de Santa Casa. E depois disso, eu terminei em 3 anos, né? Ao longo da residência, eu sempre gostei de dar aula. Então, eu fui também fazendo alguns cursos profissionalizantes de educação. Então, virei instrutora do PHTLS, do AMLS, do EPC, que são cursos da NAMT, e comecei aí a entrar nesse mundo aí de educação. E depois de especialista, eu assumi a supervisão da residência e agora o módulo de emergências aqui da Uniderp. Tá certo. E em que momento, assim, da sua trajetória que despertou esse amor pela emergência? Isso foi longe, hein? Eu não queria ser médica, na verdade. Essa foi a primeira coisa. Eu queria ser paramédica. Eu queria ser médica de ambulância. Então, quando eu estava me formando, eu falava, na verdade, quando eu era criancinha, assim, 5, 6 anos, eu já falava, eu vou ser esse negócio aí da ambulância. E aí eu via os filmes, achava muito legal, não sei o quê. E eu assisti um programa com meu pai, na época, que chama Pronto Socorro História de Emergência, que ele passava vários casos encenados de histórias reais dos Estados Unidos. E eu achava o máximo, assim, queria entender o que estava acontecendo, como que ele salvava aquela pessoa e tal. E eu queria fazer aquilo. E aí minha mãe me enganou, ela falou que não existia paramédico no Brasil, então eu teria que fazer medicina para eu andar de ambulância. E aí eu falei, vixe, então tá bom, né? Acreditei nela. Lógico, né? Hoje eu já sei que não é verdade. Você pode ser um enfermeiro, técnico. Mas na época eu realmente achei que para cedo ou pré-hospitalar você precisava ser médico. E aí eu encarei essa de, vou fazer medicina. Então eu já entrei na faculdade querendo mexer com emergência, assim. Só que na época não era especialidade. Uhum. Aí o mundo caiu quando eu descobri isso. Porque daí eu comecei a faculdade e falei, eu vou ser médica de emergência, então. E aí chegou nesse momento, todos os professores, mas isso não é nada. Você vai ser o quê? Você vai ser clínico? Você vai ser cirurgião? Você vai ser... O que você vai ser? Porque emergência não existe. E eu ficava, não, mas como assim emergência não existe? E o pessoal da ambulância? Não, o pessoal da ambulância é anestésia, é clínica, é pediatra. Você vai ter que escolher alguma coisa. Mas eu quero fazer emergência, pô. Não, mas não é. Fui pesquisar, tinha uma residência. A residência começou em 2006. Na época tinham 2, a de Porto Alegre e a de Fortaleza. E aí eu fiquei, mas como que tem residência e não é especialidade? Eu não tô entendendo. Eles não, é área de atuação. Eles fazem residência, mas não garante título de especialista para eles. Eles não são especialistas em emergência, eles só são entusiastas da área. Aí eu, não, então eu vou querer fazer isso aí. Aí isso em 2014 eu entrei na faculdade. Em 2016 foi reconhecido como especialidade médica. Então saiu uma normativa lá do Conselho Federal de Medicina reconhecendo medicina de emergência como especialidade e fundando a Abramed como uma associação representativa da especialidade. E aí eu falei, meu momento, né, cara? Agora eu vou fazer emergência e tal. E aí ficava naquela dúvida, você vai fazer emergência ou você vai direto para outra área para depois atuar na emergência? E tem uma pressão muito grande, né? Porque todo mundo fala, você vai fazer emergência, vai viver de plantão, você não vai aguentar, você vai ficar velho, você vai... E aí ficava aquela, eu vou fazer emergência mesmo, vou fazer emergência. E eu lembro que eu tava no internato, no 5º ano, não, no 5º não, no 6º ano já, no último rodízio de internato. Meu último rodízio foi cirurgia geral. E aí eu tava no último rodízio para pegar o canudo para fazer a prova, 2 meses antes da prova de residência. E o meu professor ficou 2 horas ininterruptas me convencendo a não fazer emergência. Nossa. Do porquê fazer emergência era uma péssima ideia. Porque você vai ganhar a mesma coisa que o recém-formado, porque você não tem onde atuar direito, porque você não é especialista de nada.
você vai atuar em qualquer lugar. E, enfim, ele ficou 2 horas, assim, batendo em cima do... Não, você não vai aguentar, você vai ficar velho. E quando você quiser ter filho, e quando não sei o quê. E ficou naquela situação. E eu, cara, mas eu só queria fazer meu plantãozinho de boa. O que custa? E aí ele ficou, né, 2 horas e tal. Aí eu que sou teimosa, eu falei, quer saber? Eu vou fazer esse trem. Se eu não gostar, eu saio, eu mudo, eu vejo depois, né? Aí me inscrevi pra prova, passei na prova, e o dia da minha formatura, o resultado já tinha saído. Então todo mundo já sabia que eu tinha passado, né? Todo mundo, ela já vai pra residência e tal. Eu fui a primeira aprovação da residência da minha turma. Que legal. Por causa disso, porque já tinha esse resultado preliminar. Mas na verdade, assim, né? O resultado preliminar tinha 3 vagas e 3 candidatos. Então, por isso que eu sabia que eu estava aprovada, entre aspas, né? Não tinha o resultado, mas a minha mãe insiste em falar que eu passei em segundo lugar, né? Claro, na residência. E aí, eu fui para a formatura com esse resultado, e todo mundo chamou esse professor, falou, ela passou em emergência, e eu juro. Então, né, professor? Ele, tá, boa sorte, não sei o quê. Aí ele não ficou 2 horas me parabenizando, né? Ficou só 2 horas falando pra eu não fazer mesmo. E aí foi isso, aí eu entrei e segui e entendi que era o que eu queria fazer mesmo. Em nenhum momento foi uma dúvida, assim, do porquê não fazer, né? Todo mundo, mas por que você faria? A minha questão é o contrário, por que você não faria? Você tá fazendo medicina, vocês 2 estão fazendo medicina, e aí você pega e fala assim, por que você quer ser médico? Você quer ser médico porque você quer ajudar os outros, porque você quer entender o corpo humano, porque você quer tratar doenças, porque você vai atender criança, gestante, idoso, adulto, e emergência, tudo isso. Então, emergência é uma extensão natural da medicina. Sim. Tudo que acontece dentro da medicina, em algum momento, cai em emergência. Então, a pergunta não é por que fazer emergência. A pergunta é por que não fazer. Simples assim. Pra mim, é muito simples. Né? Aí as pessoas gostam de complicar algumas coisas. Sim. Com certeza. Inclusive, a gente vai até trazer em pauta, né, que a gente estava conversando, é justamente isso. Todo mundo fica falando que emergência só vive de plantão e fica sempre desestimulando em relação à residência. Então, explica pra gente um pouquinho como que é, de fato, a rotina de um emergencista e dentro da emergência, quais possibilidades que a gente pode ter. Tá. Então, são perguntas distintas. E aí eu acho que é importante a gente dividir essas 2 coisas. Como que é a rotina de um emergencista? Então, a primeira resposta, ela equivale a qualquer outra especialidade. Como é a rotina de um dermato? Como é a rotina de um cirurgião? Como é a rotina de um clínico? A resposta é única. Depende. Sim. Depende. Eu conheço dermatos que só atendem em consultório. Eu conheço dermatos que só atendem coisas hospitalares. Eu conheço dermatos que fazem as 2 coisas. Sim. Tem dermatos que só trabalham com patologias de fato, tem dermato que só trabalha com estética. Tem clínicos que atuam só em hospital, tem clínicos que atuam só em consultório, tem cirurgiões que só fazem cirurgias eletivas, tem cirurgiões que só fazem cirurgia de emergência. Sim. Então, qual que é a rotina? A rotina é aquela que você quiser ter, ponto. Isso vai das suas crenças, isso vai da sua dedicação ao trabalho, isso vai das oportunidades que você tem, isso vai dos contatos que você tem, porque a gente sabe que a medicina tem muito disso, e você conhece alguém que te indica um lugar, ou que te mostra um concurso, ou enfim. Então, isso tudo vai influenciar na sua rotina. Então, que rotina você vai ter? A que você quiser. Você pode ganhar 60, 70 mil no mês? Pode, mas eu te garanto que você não vai ver sua família no fim de semana para isso. Mas você pode ganhar menos? Pode. E ter uma rotina mais tranquila? Claro. Você vai fazer a sua rotina. Então, eu, por exemplo, hoje, eu já estou mais tranquila, entre aspas, porque ao longo dos serviços, eu consegui migrar para plantões em dia de semana, em horário comercial. Então, eu não faço plantão noturno, eu não faço plantão de fim de semana. E eu consigo alinhar minha expectativa de vida, os meus gastos mensais com isso. E tá tudo bem, para mim tá ótimo. Claro, tem médico que ganha muito mais do que eu, mas também tem uma vida que eu não gostaria de ter. Então, eu acho que isso pesa muito na nossa decisão. Agora, quais são as possibilidades que a gente pode ter na emergência? Aí tem bastante. Vamos começar pelo meu sonho, né, que foi pré-hospitalar. Então, esse é o primeiro lugar do emergencista, é ambulância. Tem jeito, é uma coisa linda e maravilhosa. Mas tem que ter uma disposição física que também exige um pouquinho da gente. Então, pré-hospitalar é
é uma possibilidade. Plantão é uma possibilidade? É uma possibilidade. E aí, quando a gente fala de plantão, a gente fala de regime de plantão de área vermelha, de hospital complexo, por exemplo, Santa Casa, ou a gente fala de hospital não complexo, né, de baixa complexidade, que seria uma UPA, por exemplo. Posso tocar área verde? Posso tocar área verde. A especialidade contempla tudo isso. Então, a gente fala de rotina de atendimento, de pronto atendimento. Isso é a capacidade do emergencista. Mas tem outras possibilidades, por exemplo, telemedicina é uma possibilidade, transporte é outra possibilidade, tanto terrestre quanto aéreo, quanto, né, qualquer tipo de transporte é uma especialidade do emergencista. Educação, que é a parte que eu estou migrando, que é uma parte que sempre precisa, como é uma área que sempre precisa, é uma parte que sempre precisa de bons educadores. Então, posso trabalhar só com curso para médicos, posso trabalhar com aula. Hoje eu dou aula aqui para vocês. Sim. Hoje eu dou aula para médicos já formados. E hoje eu dou aula para ensino médio. Porque existe uma lei que precisa capacitar os funcionários de todas as escolas com primeiros socorros. Que legal. Então, eles têm que estar atualizados nisso, né? Hoje isso é lei. Então, a gente também faz capacitação de escolas, de professores e monitores, e a gente também faz capacitação de alunos de ensino médio. Eu tenho uma escola que me contratou para dar aula para os alunos, então eu dou aula para adolescente. Legal. Aí você explica para um guri de 15 anos como é que é uma massagem cardíaca, leva um tempo, mas eles dão conta. Além da educação, uma das partes mais importantes que eu acho, e que é uma das partes que mais precisa, e que ainda está muito defasada, também são as outras áreas da medicina também atuam, que é a gestão. Então, o emergencista, ele é competente para a gestão de pronto atendimento, de pronto-socorros. E isso é importante, porque o cara que tem a vivência da especialidade, ele pensa diferente do cara que não tem. Então, quando a gente fala de gasto hospitalar, quando a gente fala de compras de medicamentos, quando a gente fala do uso dessas técnicas ou de equipamentos, se você falar hoje para um gestor que não está habilitado, ou que não tem essa vivência de plantão, por exemplo, ele vai falar que comprar um ultrassom é muito caro para o hospital. Mas um emergencista consegue ver que com o ultrassom ele vai ter menos erro em punção de acesso central, então ele vai ter menos infecção hospitalar, ele vai ter menos internação, ele vai ter menos complicação de infecções, por exemplo. Enfim, ele vai ter vários benefícios que no final reduzem o gasto do hospital. Sim. Então isso tem interferência também dentro da gestão de um hospital. Então são todas as partes que são competências do emergencista. Então vai viver de plantão? Provavelmente vai. A diferença é que a gente gosta disso. Porque geralmente quando eu ouço isso, mas você sempre vai viver de plantão, é de um médico, especialista em outra coisa, que está de plantão junto comigo. Se vocês pararem para pensar hoje, quem está de plantão no maior hospital de Campo Grande? Hoje, além dos emergencistas, são cirurgiões e clínicos. Sim. Então, assim, a diferença é que o emergencista escolheu estar ali. Por que o cirurgião está vivendo de plantão? Por que o clínico está vivendo de plantão? Então, o plantão é uma parte natural da vida do médico. Sim. A gente também faz plantão. A diferença é que a gente gosta. Só essa diferença. Mas acho que além dessas áreas, uma das que mais hoje está chamando atenção, né, além de emergência pediátrica, que é uma competência também, uma das que mais chamam atenção hoje é a medicina de áreas remotas, que também trabalha com grandes desastres. Sim. Então, por exemplo, hoje, né, aí a gente não vamos falar só de coisa ruim, vamos falar de coisa boa. Hoje, os residentes de emergência, eles têm a opção de fazer um optativo em Fernando de Noronha. Caramba. E eu fiz esse optativo, por exemplo. 15 dias em Fernando de Noronha, pago pelo estado de Pernambuco. Para quê? Atender dentro da ilha. Maravilhoso, perfeito. Mas tenta se virar num hospital que tem 2 ampolas de dipirona e orações fervorosas. Complicado. O navio vai lá na ilha a cada 3 meses levar medicação. Então, você não tem tudo à sua disposição. Vamos atender população ribeirinha no Amazonas. Vamos atender população de lugares de climas extremos. Então, por exemplo, o frio do Himalaia ou o frio do Canadá em áreas remotas, esse é o atendimento. Você vai com o quê? Você vai com a mochila e o que cabe nessa mochila. Então, muitas vezes é uma coisa que, será que todo mundo daria conta? Não sei, mas o emergencista dá, porque ele pegou isso para ele e falou, isso aqui é nosso, então agora vamos. Então, o que você vai tratar? Você vai escolher o que você vai tratar. Você não vai tratar uma micose. Sim. Claro que não.
Porque isso não vai colocar em risco a vida do paciente. Sim. Mas você vai tratar uma jeca, porque uma jeca vai, a desidratação vai. Sim. Então, tudo isso a gente vai pensar. O que é mais importante tratar nessa população? O que vai colocar a vida deles em risco? Então, tudo isso são escolhas. Então, também é capacidade do emergencista. Geralmente, essas missões, essas atuações em área de guerra, esse planejamento por fora. Então, por exemplo, a Boate Kiss, desabamentos, terremotos, quem que faz esse atendimento? Esse atendimento, antes de, claro, o atendimento em si é feito por diversas profissões, né? Inclusive os bombeiros, polícia, eles todos atuam nisso. Mas o planejamento de uma rota de fuga, o planejamento de um plano de contingência é parte da medicina de emergência. Sim. Então, é o emergencista que para e analisa a situação. Fala assim, o meu hospital tem capacidade para 50 atendimentos e acontece um terremoto, eu tenho 550 vítimas, como que eu vou fazer o atendimento dessas 550 vítimas? Isso quem faz o planejamento é o emergencista. Então, são extensões que a gente não enxerga. Sim. Alguém tem que fazer isso. Uhum. Então, será que é só viver de plantão? E mesmo que seja, será que é tão ruim assim? Eu gosto. Vou negar, não. Acho que eu vou fazer uma pergunta até dupla também, de novo. Mas algo que me chama muita atenção na emergência e nos profissionais é a capacidade emocional que vocês têm de lidar com essas situações mais drásticas, né? Até, a senhora até citou o Boate Kiss, assim, situações desastrosas. Durante a formação, tem alguma especialidade, assim, que vocês foram desenvolvendo? E você, Laura, o que você faz para lidar com isso? Com essa parte emocional? Então, assim, eu trabalho muito meu lado espiritual. Para mim, esse é uma das coisas mais importantes, assim. Minha crença religiosa, as minhas práticas religiosas me ajudam muito. Mas uma das coisas que levam a gente a lidar com isso é a experiência. Tem uma grade específica do currículo que ensina? Tem a parte de cuidados paliativos. Dentro da formação de medicina de emergência, a gente inclui, né, dentro da capacitação, a parte de cuidados paliativos, que ajuda muito a gente nisso. Comunicação de má notícias, protocolo Spikes, enfim. Existem técnicas para lidar com isso, existem. Nós vemos isso, nós vemos. Mas isso torna a gente capacitado para isso? Vou te falar que 100%, né? E aí vai dependendo da sua experiência. Eu não posso esperar que todo mundo haja como eu ajo. Sim. Então, eu não posso esperar que todos tenham a mesma reação que eu. Só que a gente tem que entender que todo mundo que está atendendo, na emergência ou não, também é humano. Então, em alguns momentos, isso vai quebrar. Essa pessoa vai quebrar. Vai ter uma transferência, vai ter um paciente que parece um vô, que parece um tio, que parece um irmão. Vai ter um momento na vida dessa pessoa que ela vai estar passando por alguma coisa. Alguém na família vai morrer, ou o cachorro, ou... Então, ele vai chegar no plantão desestabilizado. Ele vai chegar... Como que a gente lida com isso? Primeiro, terapia. Antes de tudo, a pessoa tem que se conhecer e tem que entender quando é que eu posso, quando é que eu não posso, quando eu devo e quando eu não devo. Então, situação pessoal. Meu tio faleceu no ano passado. Eu tinha uma semana que eu troquei todos os meus plantões para eu ir dar suporte para ele. Ele já estava com câncer de pâncreas. E a minha família de lá, né, é lá de Goiânia, eles estavam desesperados. Ele não estava em cuidados paliativos, ele tinha proposta curativa e ele piorou muito no final de semana. E aí eu estava lá em Brasília fazendo um curso. E aí quando eu fiquei sabendo, eu falei, não, tô aqui do lado, vou trocar todos os meus plantões e vou para Goiânia ajudar. Ele passou mal no sábado, eu cheguei lá no domingo, ele faleceu na terça-feira. Então foi assim, muito rápido, muito, muito rápido. Na quarta-feira foi o velório, meus pais foram para lá. Na quinta-feira eu voltei para Campo Grande, na sexta-feira eu tinha plantão. Então assim, eu já tinha trocado uns 4, 5 plantões para eu poder ficar lá dando suporte para eles. Na terça-feira ele tinha falecido, na quarta-feira foi o velório. Vocês realmente acham que um tio que era um pai para mim, eu teria condições de fazer um plantão na sexta-feira? Não. 2 dias depois do velório? Claro que eu não tinha, mas eu achei que eu tinha. Eu falei, não vou trocar esse plantão. E aí, o que aconteceu? Na entrada do pronto-socorro, eu estava no estacionamento, eu estacionei meu carro dentro do hospital
E eu falei, não, eu tenho compromisso com o hospital. Eu vou fazer o meu plantão. Eu vou cuidar dos meus pacientes. Quando eu estacionei o meu carro, a minha amiga me ligou e falou assim, você tá bem? Aí eu falei, não. E comecei a chorar dentro do carro. Chorava. Aí ela falou pra mim, ela falou, se você tá desse jeito, como é que você vai querer salvar alguém? Sim. As pessoas que você vai atender hoje são familiares de outras pessoas. Não desce do carro, que você vai fazer bobeira lá dentro. Você vai deixar alguma coisa passar. Você não tá bem. E eu falei, realmente, eu não vou conseguir. Eu liguei pro meu chefe, chorando, falando, não estou bem. Estou muito mal. Ele falou, não, você não vai pro plantão. Vamos dar um jeito. Passa no psiquiatra, pega um atestado e eu vou arrumar alguém pro seu lugar. Eu falei, tá bom. E aí eu voltei pra casa, fiquei mais 4 dias afastada para lidar com aquela situação, para eu ter condições emocionais exatamente de realizar um bom trabalho. Então, assim, a gente também acha que a gente vai dar conta, a gente acha que a gente é forte. E tá tudo bem, porque todos nós somos humanos. Sim. Do mesmo jeito que aconteceu comigo, poderia acontecer com outra pessoa. Por isso que a minha amiga falou para mim, você vai cuidar da família de alguém, cuidado. Sim. E aí foi o que me pegou. Porque se ela tivesse falado, não, você não tá bem, você isso, você aquilo, eu não ia ter levado em consideração. Eu ia falar, não, vou no banheiro, dou uma lavada no rosto e vou embora. Vai dar tudo certo. Eu por mim. Mas não, na hora que ela falou o quê? Se você cuidar de uma pessoa assim e você não fizer um bom trabalho, o familiar de alguém vai se prejudicar. Aí pegou em mim. Então a gente tem que aprender aos poucos a lidar com os nossos limites. Hoje, eu tenho um pouquinho mais de tranquilidade nisso, de falar, consigo, não consigo. Mas mesmo assim, tem horas que a gente ainda precisa de alguém para ajudar, né? E aí a nossa rede de apoio, como toda pessoa precisa. Sua família, seus amigos, seus colegas de trabalho, para chegar no momento e falar para você, cara, hoje não é o dia de você vir pro plantão. Sim. Vamos dar um jeito, passa lá em avaliação, vai pegar um atestado, vai... Enfim, hoje você não pode estar aqui. Porque quando a gente está lá dentro, a gente tem que dar o 100% para os nossos pacientes, porque eles não têm outra chance. Se você errar ali naquele momento, nos primeiros minutos do atendimento, é um momento que não tem como voltar. Então, às vezes, você não fez um erro grande, você não matou aquele paciente. Mas o que determina uma qualidade de vida, uma morbidade de um paciente, uma morbimortalidade do paciente, são os primeiros minutos de atendimento. Se eu fizer bem feito, eu melhoro a qualidade de vida dele. Se eu não fizer bem feito, às vezes é uma sequela que ele vai ter pro resto da vida. Sim. E não só o paciente, como toda a família do paciente. Então, eu tenho que levar isso em consideração. Claro, não tô falando, vamos sair pegando atestada toda, porque, né, tô com uma dorzinha de cabeça, não tô meio down hoje, não vai dar certo. Não é isso. Mas é saber reconhecer que entrou no plantão, é 100% plantão, é 100% paciente. Que é, para mim, o lado mais bonito da emergência. Que é o quê? Do mesmo jeito que eu sou 100% paciente, 100% plantão na hora que eu pisei no hospital, na hora que eu sair, já era, entendeu? Ninguém vai me ligar no meio do churrasco da família falando que o meu paciente está passando mal. Ninguém vai me tirar do casamento da minha irmã porque a cirurgia que eu fiz deu errado. Ninguém vai... Não, entendeu? Eu não tô de plantão, não tô de plantão. Não tô dando aula, não tô dando aula. Eu tô ali com a minha família, eu sou 100% família, eu sou 100% presente, eu tô na minha vida. E que é uma qualidade de vida que tem gente que não acha que é bom. E pra mim, eu não trocaria isso por nada. Então a gente vai se adaptando também. Saber dosar um pouquinho, de colocar um pouco mais de lazer, um pouco mais de estudo, um pouco mais de espairecer a mente no meio desse caos de traumas, sangue, acesso e acadêmico e não sei o que. Tudo ali no meio do nosso dia a dia. Sim. Mas não tem muita regra, não. A dica que eu sempre dou é terapia, vai. Acabou que respondeu uma outra dúvida nossa, né? Que seria se a senhora já tivesse atendido, né? Algum familiar seu em um cenário de emergência, se realmente, como que é isso de dividir profissional e pessoal, que realmente é difícil, e em contrapartida, alguma experiência que é muito gratificante no cenário de emergência. Olha, atender igual na situação do meu tio, eu não estava de plantonista, né? Então, familiar muito próximo, não tive que atender. Eu atendi assim,
primos um pouco mais distantes, alguma coisa assim, mas nada muito tenso, né? Agora, teve 2 situações que eu sempre gosto de falar, porque eles sempre me perguntam isso, né? Pior atendimento da vida e o melhor atendimento da vida, né? Acho que são as coisas mais... O primeiro atendimento foi o ruim. O ruim foi um rapaz Na verdade, assim, na época ele tinha a mesma idade que eu, né? Nós tínhamos 27 anos, então foi uma das coisas que me marcou. Nova. Ele tinha câncer também, de abdômen, alguma coisa abdominal, acho que era gástrico. E ele chegou em franca insuficiência respiratória. E, na ocasião, ele estava consciente orientado. E ficou naquela dúvida, a gente vai entubar ele ou não, porque ele já era paliativo. Só que na época, os plantonistas que me acompanhavam, eu era residente, mas eu estava com alguns preceptores que não eram nem especialistas e nem entendia muito de cuidados paliativos, então a gente ficou naquela dúvida, e o que a gente faz? E aí, o problema é que tinha muita gente pensando ao mesmo tempo, entendeu? E eu só lá, gente, alguém me dá uma ordem, eu entubo ou não entubo, entubo ou não entubo, né? Aquela coisa, vamos resolver o problema. E acabou que a gente ficou numa roda de médicos e cada um tinha uma opinião diferente. Então, alguém falava entuba, tem gente que não entuba. Aí me falaram, não, vai lá falar com ele. Aí eu fui lá falar com o paciente. Falou, você sabe da sua doença? Ele, sei. Você sabe que não tem cura? Ele, sei também. Falei, tá, você tá respirando muito mal. Você entende que se você continuar respirando assim, pode ser que a gente precise, né, entubar, colocar você num ventilador mecânico e tal. O que você pensa disso? Aí ele só virou e falou assim, se vocês fizerem isso, eu tenho chance de ver minha mãe de novo? Aí eu fiquei assim, uma chance, né? Tem, porque se a gente não fizer e precisar, realmente tem que fazer. Se vai acabar evoluindo. E aí ele ficou, não, então pode fazer. E aí eu levei para os preceptores, ele falou que pode entubar ele. E aí os preceptores começaram, não, mas ele é cuidados paliativos, isso é errado, não, mas não sei o quê. Vai lá falar com a mãe dele. E a mãe dele estava lá fora. E aí eu fui lá falar com a mãe dele. Aí eu expliquei a situação para ela, não sei o quê. Falei, e aí? E eu olhei, assim, fiquei olhando ela, né? Eu me comovo com mãe, meu problema é mãe. Eu não consigo conversar com mãe direito. Aí conversei com ela e tal, aí ela virou e falou assim, não, doutora, eu confio na senhora. Que a senhora decidir pra mim tá bom. Não era isso que eu queria ouvir, mas eu tá bom, voltei lá pra dentro. A mãe falou que confia em nós, vamos lá. E aí, entuba ou não entuba? Ah, mas ele quer, mas é paliativo, mas não vai mudar, mas vai não sei o quê, e ficou naquela. Hoje, com o meu conhecimento, eu colocaria a mãe dele pra dentro, simples assim. Achava uma sala, colocava os dois, dava um remédio pra ele não sentir dor, pra não sentir falta de ar e pronto. Esperava evoluir com a mãe do lado, que era o que ele queria. Sim. Mas na época, não foi isso que fizeram. Não deixaram ela entrar, não tinha como, realmente nem tinha como colocar ela lá dentro, porque ele estava, né, no meio de 30 pacientes, no lugar cabia 10. Então era impossível colocar ela lá dentro. Mas de qualquer forma, ficaram enrolando até o momento que falaram, não, vamos entubar ele. Ele não tá aguentando, não tem mais o que fazer, entuba ele. Na hora da intubação ele parou. Reanimou ele por, acho que uns 10 minutos. Ele voltou, eu entreguei meu plantão e fui para casa. Cerca de 3 horas depois, uma das meninas que estava no hospital me ligou falando que ele havia falecido. Então ele não conseguiu ver a mãe dele. A mãe dele não conseguiu ver ele com vida, né? E foi um atendimento assim que eu fiquei... E por que eu fiquei pior ainda? Eu disse, eu sou campograndense. E ele também era. A gente estudou junto quando a gente era criança. A menina que estava no hospital que me mandou a mensagem, me mandou uma foto dele saudável. E eu falei, eu conheço ele. Na hora que eu bati o olho, por isso que eu fiquei meio assim quando eu vi a mãe, na verdade, eu reconheci ela. Eu ia na casa dele quando eu era criança. E aí eu fiquei, cara, eu não acredito que era ele. E eu fiquei mal, porque eu não reconhecia ele na hora que eu fiz o atendimento. Ele estava muito diferente, a questão do câncer e tal. Então ficou naquela, eu fiquei mais impressionada ainda, porque eu falei, pô, ele era meu amigo, eu deixei ele morrer. Sem ver a mãe dele, que foi pior, né? Sim. Então eu fiquei mal, fiquei meses mal, assim. E aí, como eu falei, o que me ajudou muito, o que me ajudou a entender a situação e enfrentar isso foi minha espiritualidade. Então foi eu recorrer à minha religião, conversar com a família dele, conversar com a minha família, entender que naquela situação que eu estava, era o que eu podia ter feito. Então hoje não me incomoda quando um paciente morre.
porque eu aprendi a lidar com a morte dentro da minha espiritualidade. Mas o que me incomoda é quando eu sei que eu não fiz tudo que eu podia. Isso me incomoda. Então, em todo o atendimento hoje, eu tento fazer o máximo que eu posso. Né? Por mais que seja, o paciente quer ver a mãe dele vai entrar. Você pode ter certeza, pode ter 40 pessoas lá dentro da sala. A mãe dele vai entrar, nem que seja por 2 segundos. Vai entrar rapidinho, vai ver, vai dar um beijo e vai sair. Porque hoje é uma coisa que eu já me coloco no lugar. Eu falei, e se fosse eu? Como foi no meu tio? E se fosse eu nessa situação? O que seria melhor? O que eu gostaria que fizesse? Sim. Então, às vezes, não custa a gente ter um pouquinho mais de empatia. Um pouquinho mais de humanidade, de olhar e falar assim, dá pra resolver isso. Né? Mas, tudo bem. Acontece, não é... Né? Já foram situações difíceis, tem pacientes que são complicados, e esse foi um dos que mais me marcou. Mas, por outro lado, tem sim o lado bom, né? Não é nem nem só de desgraças vivem o emergencista. E aí teve essa outra partida que veio um paciente, ele tinha síndrome de Marfan, né? Para quem não conhece, é uma síndrome genética que altera o tecido conjuntivo do corpo. Tem alguns estigmas, né? E uma das coisas que acontece é a dissecção de aorta, é bem comum na síndrome de Marfan, e a dissecção de aorta é uma questão muito grave, né? Leva a óbito, assim, leva a morte muito frequentemente. E esse paciente chegou com isso. Esse paciente, ele chegou com uma dissecção importante, grande, muito grande. E ele estava num dia exatamente como o do outro rapaz. Ele estava num dia em que estava muito, muito cheio esse pronto-socorro, muito cheio. Então, passaram por ele, colocaram ele no monitor e começaram a fazer os remédios e não. Aí passou 1 hora, passou 2, passou 3 horas. Chegou, eu entrei no plantão. Ele estava lá mais ou menos umas 3 ou 4 horas dentro do plantão já. E aí me passaram o caso dele. Falou, é uma síndrome de Marfan com dissecção de aorta. E eu, tá, beleza. E fui cuidar dos outros pacientes, ver, não sei o que. Daqui a pouco, ele me chamou. Ele falou, doutor, eu tô com dor. Eu falei, tudo bem, já vou cuidar. Aí eu via, não sei o que, pedi fazer o remédio, fez o remédio, melhorou a dor. Daí ele passava, doutora, quando é que eu vou ver minha família? Eu falei, olha, sua família não pode entrar aqui é área vermelha, não fica acompanhante. Ele, então tá bom. Aí passava um tempo ali, doutora, o que eu tô esperando? Aí eu parei, eu falei, como assim, o que você tá esperando? Ele, é porque ninguém me falou nada ainda. Aí eu, mas você não sabe o que o senhor tem? Ele, não. Aí eu fiquei, uai... mas como assim? Você não sabe o que você tem? Aí ele, então, não. Aí eu falei, tá, o senhor sabe o que é síndrome de Marfan? Ele falou, não, eu tenho isso desde que eu nasci. Eu falei, sim. Tem mais alguém na família que tem isso? Porque geralmente é genético, né? Ele falou, meu pai tinha, mas o meu filho também tem. Ele tem 8 anos. Eu falei, nossa, que legal. Eu assim, morrendo de medo, gente, esse cara morrer aqui agora, né? Aí tá bom, eu falei, olha, é o seguinte, por causa da síndrome de Marfan, você tem um rasgo na aorta, que é o maior vaso sanguíneo do seu corpo. Você vai ter que fazer uma cirurgia para corrigir isso. Aí ele entendeu, ele falou, pera, essa cirurgia, o risco dela é grande? Eu falei, é bem grande. É bem grande. Operando ou não operando, é uma doença que tem alto risco de morte. Então, assim, o senhor vai para a cirurgia hoje, porque isso é muito grave. Eles estão aguardando o cirurgião ficar tudo pronto, o material chegar e a sala do centro cirúrgico ficar pronta. E ele ficou, entendi. Já falaram isso para minha família? Eu falei, olha, eu não sei se falaram para sua família, mas geralmente quando o paciente sobe para o centro cirúrgico, a família fica esperando lá de fora e daí o cirurgião conversa para explicar certinho o que vai ser feito. Porque eu não sou cirurgião, eu não sei exatamente qual técnica vão fazer, o que vão fazer e tal. E ele falou, tá bom. Aí saía e ia cuidar de outros pacientes. Ele, doutor, deixa eu perguntar mais uma coisa. Aí eu ficava voltando, eu falando. Ele, então, eu vou poder trabalhar depois dessa cirurgia? Eu falei, olha, você vai ter que perguntar pro cirurgião. Ele, não, é que eu sou mecânico. Eu acho que não, hein, cara? Eu falei, olha, eu não sei, mas eu acho que em peso você não vai poder mexer não, né? Que é uma coisa que aumenta muito o risco de rasgar de novo e não sei o quê. Mas vamos conversar com o cirurgião. Vamos fazer o seguinte, vamos preocupar com uma coisa de cada vez. Primeiro a cirurgia, tá? Ele, mas tem risco de morrer na cirurgia, né? Eu falei, tem risco de morrer na cirurgia. Ele falou, então tá bom. Então antes de subir para a cirurgia, minha esposa pode entrar para eu ver ela? Eu falei, pode, sem problema.
E aí, a gente fez um acordo que quando ele ia pro centro cirúrgico, ela tava esperando no corredor. Porque aí ela não podia entrar na sala, mas aí eu deixei ela no corredor, e aí quando ele passou, se deram o beijo lá, e ele subiu pro centro cirúrgico, ela ficou esperando o resultado. E aí, beleza. E toda hora que ele vinha, ele perguntava um negócio, eu respondia e tal. E aí ele gostou muito de mim por causa disso, porque eu parava pra dar atenção pra ele. Sim. E porque eu contei pra ele o que ele tinha. Porque ele tava lá 4, 5 horas, e ninguém tinha dito pra ele o que ele tinha. E aí, nesse momento, ele falou que eu fui levar ele pro centro cirúrgico, chegou o momento da cirurgia, fui levar ele pro centro cirúrgico. E aí, no caminho do centro cirúrgico, ele falou pra mim, ele falou, doutora, eu tenho 2 filhos, um dele tem Marfan e o outro não, mas o do Marfan tá com 8 anos, ele vai ter a mesma coisa que eu? Eu falei, olha, não tem como saber disso, né, mas tem o risco de acontecer, então você vai ter que falar pra ele se cuidar, fazer atividade física, comer bem, aquelas recomendações, né. Aí ele falou, tá bom então, vamos fazer um combinado então? Se eu sair vivo dessa cirurgia, eu vou trazer o meu filho aqui para a senhora conhecer ele. Para eu mostrar para ele quem foi a pessoa que salvou a minha vida. Porque ninguém nem conversou comigo sobre o que eu tenho. E você ficou aqui comigo o tempo inteiro. Eu falei, então tá combinado. Então o senhor sai da cirurgia e vem me trazer seu filho. Ele falou, tá bom. Um mês depois ele voltou com o filho dele. Nossa. Ele estava me esperando na porta, pronto-socorro. Ele foi fazer retorno com o cirurgião para ver as questões do acompanhamento. Sim. E ele fez o filho dele ficar esperando na porta, pronto-socorro. Só para ele poder me dar um abraço e me agradecer que eu salvei o pai dele. Ai, então foi muito legal, assim, o menininho, a carinha dele, assim, o menininho pequenininho, assim, saiu correndo, aí ele me deu um abraço, um beijo e falou, tia, obrigado por salvar meu pai. E aí eu fiquei, eu nem fiz nada, pô, nem operei ele, nem nada, né? Ele, não, você fez toda a diferença, não sei o quê. Sim. Então, foi uma coisa bem legal, assim, a gente vê que faz toda a diferença mesmo. Porque se você não controla, você não dá aquele atendimento inicial, ele entra no centro cirúrgico, acontece alguma coisa errada, ele nem sabia que ele ia operar. Sim. Então, é uma coisa complicada. Você deixar ali na hora da faca pra falar que o cara vai receber uma cirurgia que ele tem risco de morrer, é meio complicado, né? Então, essa parte também é importante pro atendimento. Não é uma coisa que a gente acontece naturalmente. Você tem que parar para pensar que isso vai acontecer. Porque a gente tende a entrar numa rotina. Sim. E a rotina frenética, os pacientes passam a se tornar objetos. E realmente é mais fácil pensar assim. Então, tanto que a gente não chama pelo nome do paciente, a gente chama pelo box. O box 1, o box 2, o box 3. Então, no leito 1 tá a dissecção de aorta, no leito 2 tá o infarto, no leito 3 tá... É mais fácil pra gente. Só que a gente tem que lembrar que não é assim, né? Não é assim. E isso influencia tanto a experiência do paciente quanto a recuperação dele. Porque um paciente que ele tem esperança, um paciente que ele luta para sobreviver, ele tem desfechos melhores do que o paciente que não. Sim. E para isso ele precisa saber o que está acontecendo, né? Começa por aí. Então o nosso cuidado sempre vai ser alinhado, o nosso cuidado sempre vai ser, né, o que a gente gosta de falar, de decisão compartilhada. Então na emergência isso não é diferente, a gente tem que falar com o nosso paciente. E às vezes a gente deixa isso de lado. Então, vocês como alunos, todo mundo tem que aprender isso de cedo. Tá? Vocês vão ser médicos, vocês não estão trabalhando com coisas, vocês estão trabalhando com pessoas. Essas pessoas têm história, essas pessoas têm vida, essas pessoas têm conceitos, têm religiões, têm crenças, têm... Então, a gente, tudo vai influenciar. Não é só, não, vou dar uma dipirona e passou e acabou e pronto. Não. A gente precisa pegar no paciente, a gente precisa olhar para o paciente, a gente precisa conversar com o paciente, conversar com a família, mesmo que seja uma notícia complicada, difícil, triste. Por quê? Porque isso é a vida da pessoa. Para a gente é mais um dia de trabalho, para ele é o dia da vida dele. É o dia que ele vai operar, é o dia que ele vai iniciar um tratamento, é o dia que ele vai ver a família dele pela última vez ou não. Então isso é muito importante. A gente não pode deixar isso de lado nunca, jamais. Sempre lembrar que nossos pacientes são pessoas, são histórias, são vidas. E a gente também vai fazer parte disso. A gente precisa valorizar isso. Sim, com certeza. Agora... O podcast de autoajuda. Não, tá muito bom. Saindo um pouquinho da parte emocional, mas entrando numa parte que eu acho muito interessante e importante. Qual a opinião da senhora sobre os recém-formados? Nossa, daqui a uns dias. Vocês... Pegando porta vermelha. Existe demanda, então, não temos emergencistas o suficiente, então é legal esses profissionais novos estarem pegando porque dá suporte, ou realmente não, vocês estão despreparados e não deveriam?
Como que Complicado. é essa caminhada até chegar numa porta vermelha? Como deveria ser? Como deveria ser é uma resposta, né, muito longe do que eu imagino, mas assim, é muito difícil a gente falar sobre números. Por mais que seja fácil você falar, hoje tem mais de 8 mil emergencistas no Brasil. Um número alto. É um número alto. Uhum. Você falar, 8 mil emergencistas, para quem começou em 2016, tem mais. O meu RQ é de 8 mil e pouco. Então, tem mais? Tem mais. Mas aí a gente começa alguns questionamentos. Por exemplo, quantos desses de fato atuam na emergência? Porque, por exemplo, a maioria, né, dos 2 mil primeiros, eles fizeram a prova de título, eles não fizeram residência de emergência. São as pessoas que fundaram a medicina de emergência no Brasil. Então, quantos desses ainda atuam em emergência? Então, já começa por aí o questionamento. E aí a gente fala, assim, de quantidade, mas a gente também tem que falar de distribuição. Porque é o que a gente conversa, né? Você está altamente especializado. Você vai exigir, primeiro, remuneração adequada para isso. Ninguém vai trabalhar, passou anos numa residência, num hospital, ganhando pouco, para chegar numa especialidade, no RQ e falar, não, agora eu vou ganhar pouco para fazer esse serviço. Sim. Primeira coisa. A segunda coisa é, quando você se especializa, você fica um pouquinho mais criterioso. Então, assim, se eu falasse para vocês, olha, faz um transporte de Campo Grande a Terenos, 40 quilômetros, de um paciente, já está entubado, já está com droga vasoativa, já está tudo certinho. É só entrar na viatura e entregar ele no hospital, né, de Terenos a Campo Grande, vamos inverter que é mais realista. Vou te pagar 3 mil para isso, você vai falar, 40 minutos de transporte? Agora. Eu nem pensou 2 vezes, fala, pode me colocar nessa viatura, tranquilo. Agora, eu antes de entrar na viatura, eu já vou falar, e o que você tem de medicação nessa mochila? E como que é a bomba? Qual o ventilador de transporte? Quanto de oxigênio você tem? Então, você começa a ficar um pouquinho mais criterioso com as coisas. Por quê? Porque eu enxergo riscos que você não enxerga. Sim. Por causa da minha experiência, por causa da especialidade, por causa disso tudo. Então, tem algumas coisas que a gente começa a entrar em conflitos. Tem número de emergencista para o Brasil inteiro? Não tem. Mas, claro, é uma especialidade nova. Sim. Tem pessoas capacitadas no Brasil para atender emergência em sala vermelha? Tem. Todo recém-formado dá conta? Não. A maioria não dá. Exatamente por causa disso que eu falei. Você precisa de uma experiência, você precisa de um estudo específico para entender algumas diferenças. Uma faculdade de 6 anos não é o suficiente para você entender tudo de medicina. Simples. Assim como nenhuma outra faculdade. A faculdade de 5 anos não é o suficiente para você aprender tudo de engenharia. Você não vai colocar um recém-formado de engenharia civil para construir uma ponte do maior viaduto de São Paulo. Você não vai colocar um recém-formado de engenharia elétrica para fazer o plano de rede elétrica de uma usina hidrelétrica que alimenta 2 continentes, entendeu? Não vai, simples assim. Então é a mesma coisa. É difícil você colocar o recém-formado dentro de uma sala vermelha, que é o lugar que precisa da pessoa mais especializada, porque é o setor que você tem mais pacientes mais críticos, com mais situações adversas, então pouco medicamento, pouco leito, gente entrando e saindo o tempo inteiro, a situação do caos de emergência. Você colocar um recém-formado ali e falar, atenda bem, é sacanagem com o recém-formado, entendeu? Então, tem capacidade? Não vou te falar que todos são incapazes. Não, tem gente que tem dom, tem gente que tem, né, estudou muito para isso, gosta e se destaca. Beleza, tem gente que vai conseguir. E lógico, existem bons e maus profissionais em qualquer lugar, né? Tem emergencistas que não são tão bons assim, como tem cirurgiões, como tem clínicos, como tem, enfim. Então, alguns vão até conseguir realizar esse trabalho, mas eu não acho que é o lugar que você deveria começar. Sim. Por quê? Porque o paciente da sala vermelha exige um médico mais especializado. Então, como hoje, na situação que a gente tem, eu acredito que deveria ser. Porque eu também não sou tão radical. Eu falo assim, só deveria ter emergencista no pronto-socorro. Cara, é complicado. Porque se o recém-formado não pode operar, o recém-formado não pode atender na UBS porque tem medicina de família, o recém-formado não pode atender no pronto-socorro porque tem emergencista, o recém-formado não pode atender na UTI porque tem medicina intensiva, vai atender aonde? Sim. Eu também entendo que o questionamento é válido.
Então, não sou tão Caxias de falar assim, não pode ter recém-formado no pronto-socorro. Mas a gente tem que ser um pouquinho criterioso. Na sala vermelha, talvez não seja legal. Eu acredito que, primeiro, todo gestor deveria ser emergencista, todo gestor de pronto-socorro, porque a visão é diferenciada. Número 2, todo plantonista de área vermelha deveria ser emergencista, isso sim, eu acredito que sim. E eu acredito que o recém-formado poderia trabalhar onde? Na área verde, com uma retaguarda. Sim. Então, se eu tiver um emergencista, por exemplo, um segundo plantonista emergencista, que vai ficar o próprio gestor da unidade, o próprio coordenador, enfim, que vai ficar meio que não de preceptor, mas de retaguarda mesmo, de olha, eu não entendi esse caso, ou tô com dúvida na prescrição desse medicamento, como é que eu posso fazer isso, como é que eu posso ajustar? Beleza. Sim. Eu acho que essa pessoa, ela tá um pouquinho mais tranquila para fazer um atendimento ok. E sempre trabalhar com capacitação. Porque também dentro das unidades a gente tem recém-formados. E a gente tem recém-formados não capacitados. Se você tivesse uma educação continuada com emergencistas ou com equipes de pronto-socorro para você poder atualizar a sua equipe, para você poder deixar sinais de alarmes claros, encaminhar melhor seu paciente, aí a rede ia funcionar melhor. A regulação também tem que ter um emergencista, regulação hospitalar, né? Então, tudo isso eu acho que são locais que precisam do apoio do emergencista. Às vezes, nem como 100% presencial. Telemedicina tá aí para isso. Então, tô com a minha equipe, tá com a dúvida. Será que a gente não tem um canal para acionar o emergencista para tirar dúvida? Legal. Mas a área vermelha, eu não acho que é o lugar de recém-formado. Acho até que dá para criar um sistema de educação, de capacitação, tanto do plantonista sem especialização, como dos próprios residentes dentro da área vermelha, porque é o que a gente faz hoje com as residências. Mas você simplesmente soltar a pessoa com o CRM e falar, atenda o paciente mais crítico daquele lugar, acho que não tá muito certo. Não para o recém-formado. Mas, infelizmente, não é o que a gente vê, né? Porque a gente também fala do interior, é complicado. E ainda nesse mesmo gancho, assim, o que para você, na sua opinião, seria importante essas capacitações? Quais cursos esse recém-formado teria que fazer, assim, de primordial? Então, eu sei que vocês estão esperando eu falar a CLS, a TLS. Que é o que a gente vê, né? Todo recém-formado indo, fazendo, pegando certificação, tirando fotinho. É porque hoje a gente tem uma pontuação muito boa para a residência, principalmente com esses cursos, né? Esses cursos são internacionalmente reconhecidos. Então, de todos eles, o que eu falo? Obrigatório, a CLS. A CLS é obrigatório. Por quê? Porque a maior emergência de todos é parada cardíaca. Se você não sabe atuar na parada, você não sabe medicina. E aí a gente até brinca dentro da emergência, a gente fala, na pior das hipóteses, evolui para parada e parada eu sei tocar. É isso. Então, parada vocês precisam aprender. A CLS é o mínimo. A TLS, PHTLS, trauma, só se você for trabalhar no lugar de trauma. Então, se você não tem previsão de trabalhar no hospital, que é especialista em trauma, ou setor terciário em trauma, alguma coisa focada em trauma, não acho que tem necessidade. Agora, o que eu adoro é o AMLS, que é o de emergências clínicas. Ou qualquer curso desses, qualquer, de verdade. É que o AMLS tem certificação internacional, mas qualquer um curso que seja voltado para raciocínio clínico na emergência, eu acho que ele é válido. Legal. Porque o que a gente mais tem dificuldade, como médicos recém-formados, é ligar o tico no teco. Você sabe que o infarto você trata com AS, com clopidogrel, com Clexane. O difícil é você olhar para um paciente e falar assim, isso é um infarto. Porque no livro vem escrito na testa do paciente, vem a manifestação clássica. No pronto-socorro, não. Às vezes ele tá com dor de estômago e é infarto. Às vezes ele tá com dor no braço e é infarto. E aí você fica, mas não foi isso que eu li. Realmente, não é isso que você lê. Porque a gente vai ter que ensinar isso com o que mais acontece. Então, eu acho que o raciocínio clínico, ele é a fonte, assim, a ferramenta mais completa e importante que a gente tem na prática médica. Então, invistam em cursos de raciocínio clínico. Legal. E aí, o mínimo que você tem que saber é o ACLS, isso é fato. Então,
Eu acho que é isso aí. Ou algum de atendimento à parada e tal, enfim. Tá certo. Era isso mesmo que a gente queria saber, já colocar na agenda. 6º ano. Exatamente. Outra coisa que também era dúvida, como tá o cenário de emergência aqui de Campo Grande em relação aos outros grandes centros? Qual é a balança, assim? Assim, felizmente, a gente tá arrasando. De verdade. Eu tô muito feliz com a situação do emergencista em Campo Grande. Conversando com os nossos colegas de outros estados, São Paulo, Rio, a nossa remuneração é diferenciada aqui em Campo Grande. Então, hoje o emergencista tem um salário diferente do plantonista convencional. Claro, não em todos os setores, não em todos os hospitais, mas a gente está ganhando um espaço muito legal e a gente está conseguindo mostrar um trabalho muito bem feito. Então, hoje é uma situação assim que eu tô muito feliz mesmo. E num trabalho de formiguinha, a gente também está conseguindo consolidar uma residência muito forte. Que legal. Temos nossos problemas, claro, todo mundo, né, luta com alguma coisa diferente. A gente ainda tem o problema de sermos poucos, no quesito, assim, de corpo clínico, de preceptores, que está envolvido ali com a formação dos residentes. Mas, hoje a gente já tem escalas fechadas de emergencistas, hoje a gente já tem ambiente de trabalho que ouve a gente, então de falar assim, olha, nós precisamos dessa ferramenta para trabalhar, e aí a gente tem, então, nos 2 pronto-socorros que nós temos o serviço já instituído, a gente já tem ultrassom o tempo inteiro, então se eu quiser fazer uma punção, se eu quiser fazer um acesso, se eu quiser fazer um marca-passo guiado, eu consigo, eu tenho, eles estão levando mais, assim, a nossa opinião em conta, né, então, hoje você já está de plantão, a gente já faz, por exemplo, bloqueio, e aí o pessoal lá do centro cirúrgico, tem emergencista na sala, graças a Deus, porque, na sala vermelha. Por quê? Porque o paciente já chegou lá sem dor, porque o paciente já chegou lá melhor, ou, chega no CTI, tá tudo redondinho, aí já fica, tem emergencista lá embaixo. Porque a gente tá conseguindo fazer isso, e ouvir isso é muito bom também, de falar assim, pô, vocês estão fazendo um trabalho bom, a gente já conseguiu, sei lá, trombolizar AVC tantas vezes mais do que no mês que vocês não estavam aqui. Então, assim, os índices de atendimento estão melhorando, tanto para tempo de atendimento quanto para mortalidade. Então, a gente está reduzindo o tempo de atendimento, espera para atendimento na área vermelha, e a gente está conseguindo melhorar o desfecho do paciente. A mortalidade caiu dentro do nosso pronto-socorro, o custo caiu dentro do nosso pronto-socorro, o número de acionamentos de especialidade. Então, é muito bom você chegar e um especialista falar assim, nossa, eu adoro que é quando é você que pede o parecer, porque eu sei o que eu tenho que fazer, ou porque eu sei que não é bobeira, eu sei que você viu, até do próprio radiologista, assim, falar para os nossos residentes, quem que mandou você vir aqui? Foi a doutora Laura. Não, então alguma coisa tem, porque ela já sabe ver isso aqui, então não é só isso, entendeu? Legal. Então a gente fica, estão reconhecendo nosso trabalho, e estão surgindo mais oportunidades. Então aqui em Campo Grande, ainda está sendo construído. Não vou falar que é o ideal, não vou falar que é o top, não vou falar que, não tem problema. Tem problema, a gente ainda toma na cabeça, ainda toma algumas vezes. Mas, em comparação com alguns lugares do Brasil, a gente está muito à frente. A gente está conseguindo um reconhecimento que dá orgulho, assim, de falar assim, agora sim, aqui tem emergencista. Que legal. É bom. Nossa, muito bom. Infelizmente, a gente vai ir encaminhando para o final do episódio, né? Tá muito gostoso. Nossa, é muito legal conhecer e ouvir muito dessa experiência. É tudo muito enriquecedor, ainda mais pra gente que ainda não tá em campo, né? Então, a gente fica sonhando, imaginando. É legal demais. Sim. E aí, antes, a gente vai pro bate-bola, que já é típico aqui do episódio. Mas antes, a gente quer dar oportunidade, se tiver algum curso, né? A gente sabe que você tá ministrando alguns cursos com quadros. Então, se quiser divulgar alguma aí, é a hora. Quem quiser aprender procedimento, tem o de intubação, né? Que esse é o famosão, que é intubação com cadáveres. A gente faz o ASVA, que é a abordagem segura das vias aéreas. Então, a gente fala de todo o manejo da via aérea. Mais recentemente, a gente lançou o Dose de Ataque, que é um curso de raciocínio clínico mesmo. Então, aqueles que eu falei que vocês têm que fazer. Então, ele fala do atendimento das principais emergências na área vermelha, o que você precisa saber para atuar no pronto-socorro. Esse é um dos que a gente está lançando agora mais robusto, assim. E o que a gente tem também, já junto com o de intubação, é o de ventilação mecânica. Então, não basta intubar, você tem que saber mexer no ventilador. Então, a gente tem um dia só de ventilação mecânica. Todos esses com peças, com
caso clínico, com simulação, então é bem legal, assim. Eu sou suspeito, um pouquinho, mas A gente vai fazer, né? Nosso 6º ano tá aí chegando, então... isso aí. Então, vamos começar nosso bate-bola. Então, primeiro, um livro. Um livro. Com certeza não da USP. Pode ser pessoal A gente também. entendeu na consultoria. Eu não sou muito fã do da USP. Pode ser pessoal, gente? Meu Pode, livro favorito claro. é Os Miseráveis. Ah, Legal. legal. Eu gosto muito dos Miseráveis. Muito bom. Um filme. Um filme, Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis. Eu sou muito nerd. Todos ou tem um específico? Ai, eu não sei todos. Acho que Não todos. consegue escolher. Não consigo. Um lugar. Um lugar, o sítio do meu pai. É o melhor lugar do mundo. Imagino. Que gostoso. Uma comida. Comida, guisada de mandioca da mamãe. Também. Uma inspiração. Uma inspiração, Dr. Rodrigo Quadros. Ah, Meu paizão da emergência. Me ensinou tudo que eu sei. Legal. Um objetivo. Um objetivo. Cara, pode ser bobeira esse. Mas o meu objetivo é ser a melhor professora de serviço. já é. Eu ouvi um já é ali. E um sonho. Um sonho. Bobeira novamente, esse é meu, tá, galera? Eu quero terminar a engenharia mecatrônica. Eu fiz 2 anos de mecatrônica. Na verdade, eu tava fazendo até ano passado. Aí eu tranquei agora porque ficou meio atribulado, mas eu quero terminar ainda. Que Se legal. Deus quiser. No meio da emergência, aquele carro. Também é uma loucura. Que legal. Eu não tenho mais o que fazer, né? Então, tá misturando. Doutora, foi um prazer conversar com a gente. Espero que você tenha gostado. A gente gostou muito. Né? Demais. Que bom que vocês gostaram. Obrigada. Obrigado pelo convite e tamo aí, qualquer coisa. E é isso. Espero que vocês também tenham gostado. Chegamos ao fim de mais um GPEMcast, um raio-x da história.